Agora sim, é um prazer iniciar este diálogo técnico regional. Os diálogos técnicos regionais são um espaço de debate que acontece no âmbito da rede de especialistas em política educacional na América Latina. A rede de especialistas, como vários de vocês já sabem, é uma comunidade onde são geradas sinergias, intercâmbios entre especialistas e equipes técnicas que trabalham dia a dia na gestão em torno de diferentes questões-chave no planejamento educacional na América Latina. Hoje, o diálogo surge a partir de uma publicação que já está online, que é uma análise comparativa de políticas, denominada Respostas de Políticas Públicas e Desafios para Garantir o Bem-Estar da Primeira Infância em Tempos de Covid, uma análise comparativa para a América Latina, cujos autores são a doutora Ana Maria Osório e Ernesto, que está aqui. A Ana Maria vai estar hoje aqui e logo vai ser apresentada. E queria dizer que essas análises comparativas de políticas se enquadram em estudos temáticos que fazemos na área de pesquisa e que o objetivo é oferecer um olhar sobre as ações, estratégias e intervenções que os estados nacionais realizam para garantir o direito à educação e à proteção da primeira infância, traçando um panorama das tendências, conquistas e desafios em relação às políticas que estão sendo implementadas nos países da região. Vocês podem ver várias das nossas publicações que já estão online no portal do IPE e no nosso site CITEAL, que é o Sistema de Informação em Tendências Educacionais da América Latina. Os links vão estar colocados no chat para caso vocês queiram consultá-los. Vamos ao ponto, que é o documento da Ana Maria, que nos traz no dia de hoje. Queremos comentar que esse documento surge por uma sistematização que desenvolvemos durante todo o ano passado, no nosso projeto CITEAL, cujo objetivo foi abordar as principais respostas que os países da região deram a partir de seus setores educacionais e de proteção social, diante da crise da pandemia de Covid. A análise comparativa se concentra nas respostas dirigidas a garantir o bem-estar da primeira infância de crianças. E o tema surgiu a partir de uma preocupação que nos estimulou a nos questionarmos que no início da pandemia, os esforços dos estados se orientaram principalmente ao atendimento da população com maior risco de contágio e morbidade. E, como sabemos, não são as crianças mais novas. Mas os estados se viram forçados a adotar certas medidas que afetaram o bem-estar das crianças, como o fechamento das escolas, dos centros de cuidado e medidas de isolamento que puseram em risco a saúde física e mental de crianças. Neste contexto, nos decidimos investigar as respostas que os estados deram a essa situação. Antes de apresentar as nossas convidadas, com quem vamos conversar, gostaria de agradecer muito pelo tempo e a predisposição de vocês e também agradecer a 2 parceiros-chave que foram importantíssimos duas instituições muito importantes, que são o Escritório Regional da Unicef para América Latina e Caribe e a Fundação Arcor, com quem estamos trabalhando já faz algum tempo as questões relacionadas à primeira infância. Agora sim, vou apresentar as convidadas do dia de hoje. Cláudia Alejandra Gelves Ramires, diretora de primeira infância do Instituto Colombiano de Bem-Estar. Ela é economista pela Universidade Nacional da Colômbia e está terminando um mestrado em ciências econômicas na mesma instituição. Ela tem mais de 20 anos de experiência profissional no nível estatal e como consultora em organizações internacionais. Tem muita experiência na formulação de políticas sociais, desenvolvimento de estratégias territoriais e articulação com movimentos e organizações sociais, grupos étnicos e afro. Muito obrigada, Cláudia, por aceitar o nosso convite. Obrigada, Fernanda.
Nossa segunda convidada é Irma Lília Luna Fuentes, nós temos o mesmo sobrenome. Irma é coordenadora nacional do Programa de Expansão da Educação Inicial, da Direção-Geral de Desenvolvimento Curricular do Ministério da Educação Pública do México, é formada em Pedagogia e mestre em Ciências da Educação. Tem formação em Educação Infantil e Gestão Educacional, é coautora do Programa de Educação Inicial, Um Bom Começo, e do Manual de Organização e Funcionamento das Creches. Participou de programas de educação infantil nas modalidades escolar e não escolar, colaborando em ações de desenvolvimento social e comunitário com abordagem sustentável e atenção à diversidade a fim de apoiar o desenvolvimento da primeira infância. Obrigada, Irma, por se juntar a nós hoje. Boa tarde. E nossa terceira convidada, como eu já disse, é a autora do documento, Ana Maria Osório. Ana é doutora em economia. Por 15 anos foi professora associada da Universidade Javeriana de Cali, onde coordenou o programa de pesquisa sobre bem-estar na infância. Atualmente é pesquisadora associada da Universidade de Manitoba, no Canadá, onde coordena diferentes projetos do programa de pesquisa Engauge. Desculpe se alguma coisa estou dizendo de forma equivocada, que visa melhorar a saúde e o bem-estar de crianças e jovens por meio do envolvimento de suas vozes e de suas famílias. Obrigada, Ana Maria, também pela sua participação. Muito obrigada, Fernanda, a equipe do Unesco e a todos que estão aqui participando deste espaço. Muito obrigada. E, finalmente, temos também a Sônia Castilho, que está trabalhando na rede e lidera a questão da primeira infância, e vai estar conversando com vocês no chat e juntando suas perguntas, que serão trazidas em diferentes momentos deste diálogo. Muito obrigada, Sônia, também. Obrigada, Fernanda. Boa tarde. Bom, queria contar, antes de começar com as perguntas para as convidadas, queria contar como vai ser estruturado este evento. Pensamos em 3 momentos. No primeiro deles, vamos estar abordando as questões centrais e os enfoques das políticas de proteção integral da primeira infância em seus países, e depois o que Ana Maria e também o que Ana Maria encontrou na elaboração do documento. No segundo momento, vamos propor já nos concentrarmos nas respostas que os países deram em termos de políticas públicas para garantir os direitos da primeira infância, especificamente no contexto da pandemia. E no terceiro momento, vamos tentar refletir sobre algumas lições aprendidas, algumas inovações ou modificações que aconteceram nas políticas, por exemplo, de primeira infância, já pensando que lições podemos tirar para pensar políticas de primeira infância a médio e longo prazo daqui para o futuro. Finalmente, vamos abrir um espaço de perguntas e respostas a partir das intervenções que já foram feitas no chat, para fazer para as convidadas e que elas possam dialogar com os participantes deste evento. Convidamos vocês a escrever as suas perguntas no chat. Vamos começar com este primeiro momento, esta primeira sessão. A primeira pergunta deste primeiro bloco, quero fazer a Ana Maria, que é autora do documento, e que me surgiu quando ela fez a primeira entrega do documento, que tem a ver com o enfoque que você adotou, Ana Maria, no marco conceitual do documento. Achei interessante o enfoque do bem-estar que você adotou ao longo do percurso, e gostaria de pedir para você expandir um pouco mais sobre o assunto. Passo a palavra para você. Sim, pois não. Obrigada, Fernanda, mais uma vez. Vamos falar já sobre o bem-estar na infância. É um conceito que estamos trabalhando já há vários anos e que nos interessa muito, porque nos permite integrar diferentes enfoques, enfoque de direitos, de desenvolvimento, e porque nos permite ter esse olhar integral, multidimensional e complexo, que acreditamos que é esse estar bem, o bem-estar.
que é esse conceito também vem do uso que tem sido feito na comunidade internacional através de uma sociedade de indicadores de bem-estar na infância, de revista científica com esse nome. Então, uma série de avanços na academia em torno desse bem-estar. Eu diria que o bem-estar na infância, em resumo, é uma engrenagem de múltiplas dimensões. Dentro dessas dimensões, há múltiplos componentes. É o resultado de um processo que não está garantido, e sim é um processo no qual a criança vai tendo ou deveria ter a garantia de seus direitos, de estar em igualdade de oportunidades para atingir resultados positivos no futuro. Mas o interessante no enfoque de bem-estar é que nos permite entender que a criança hoje é um sujeito de direitos, que nos importa seu bem-estar presente e seu bem-estar futuro, e, e que neste processo intervém a família, os cuidadores, a comunidade, o Estado e como a criança interage com esses diferentes entornos. Este enfoque de bem-estar também nos permite levar em conta três elementos importantes, são a cidadania, a governança e as instituições, e também um conjunto de recursos que vão permitir sustentar e potencializar esse bem-estar ao longo da vida das crianças. Muito obrigada, Ana, por essa primeira intervenção. E agora já quero passar a palavra a quem está encarregado dessa política de primeira infância. E quero perguntar primeiro à Cláudia, se como responsável da direção de primeira infância de bem-estar colombiano, se compartilha esse enfoque ou que outros elementos que a Ana Maria não tenha mencionado, vocês incorporam no enfoque das políticas de proteção integral da primeira infância. E, além disso, também perguntar quais são as principais políticas ou características dessas políticas que vocês têm sob sua responsabilidade. Bom, muito obrigada. Eu realmente aplaudo a intervenção da Ana Maria e seu documento. Para mim é um prazer confirmar realmente a visão que ela está trazendo. Nós entendemos a política de primeira infância como uma política integral, na qual buscamos consolidar um bem-estar integral para as crianças e não somente que é uma atenção, um atendimento intersetorial na qual muitas entidades do Estado fazem parte e contribuem seu grãozinho de areia para poder completar esse atendimento integral. Quero dizer que já há 8 anos o Estado colombiano vem trabalhando na implementação dessa integralidade da política. Não temos uma entidade reitora, temos uma comissão intersetorial de primeira infância, dentro da Presidência da República, e também se vê aí, que a presidência está dando importância a isso. Isso tem a participação de 3 entidades, entre os quais está a nossa instituição. Quando falamos de um atendimento integral, falamos de muitos atendimentos. Inicialmente, quando se desenha a política, são priorizadas 200 atenções, 200 atendimentos em todo esse atendimento para crianças de 0 a 5 anos. Mas sendo 200, sendo tantas, fazemos o zoom em 9 delas. E que eu gostaria de dizer, o registro civil, o ponto de identificação, de saber que a criança nasceu em tal data, quem são seus pais, esse direito, como dizia Ana Maria, somos conscientes de que as crianças são sujeitos de direitos e o primeiro é o direito à identificação. O direito à saúde, um esquema de vacinação completo, uma modalidade de educação inicial com muita qualidade, que também na qual também estamos trabalhando para fortalecer o talento humano que está encarregado dessa
formação, uma boa valorização e um segmento nutricional, uma valorização integral também de todo o desenvolvimento, não somente físico, mas também emocional e cognitivo, a formação das famílias, eh, porque numa política integral não só o Estado tem participação, mas também os pais, as comunidades, os agentes educacionais, e também consideramos prioridade ao acesso aos livros e a uma cultura que lhes permita às nossas crianças ampliar esse espectro, eh, para ter como parte de seu desenvolvimento o contexto cultural que temos no país. Como Ana Maria também dizia, é um direito que não podemos esquecer, esse direito à educação integral, e aí está toda a questão da primeira infância, uma educação de primeira infância de qualidade. Essa política que implementamos, que é a política de zero a sempre, que nasce em 2016 através da Lei 1804, e na qual estamos trabalhando. O Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar é a entidade que desempenha o papel mais importante, porque realmente estamos encarregados de realizar toda essa política de primeira infância. Estamos atendendo, aproximadamente 1,7 milhões de crianças entre 0 e 5 anos, as crianças mais vulneráveis no país. Estamos, buscando ampliar ainda mais essa cobertura e também um trabalho que começamos a desenvolver, que é melhorar a qualidade dos nossos programas. Tudo isso acompanhado de formação, de talentos humanos, com um trabalho também coordenado com entes territoriais. Em alguns casos, estabelecemos parcerias para poder trabalhar esses programas no território. Temos várias modalidades que se adaptam aos contextos do país. Temos uma modalidade tradicional, que é a modalidade de mães, ou a modalidade comunitária, como é conhecida, através de mães e pais comunitários. Temos a modalidade institucional, que que é a primeira que eu comentei, comunitária, as crianças são atendidas nas casas de mães e pais comunitários, entre 12 e 14 crianças em cada casa. Na modalidade institucional, já contamos com uma infraestrutura, e aí as crianças recebem um atendimento já um pouco mais integral. Há um grupo de docentes, de agentes educacionais, também são acompanhados por equipes de nutricionistas, de pedagogos, que podem oferecer mais elementos para a formação e o desenvolvimento dessas crianças. E também temos 2 modalidades, uma que é uma modalidade intercultural para nossas populações étnicas e afro, que respeita o contexto e o entorno tão diverso no nosso país, e temos uma modalidade familiar, que é a que mais aplicamos no âmbito rural, e no rural disperso, que estamos analisando e vendo como poder fortalecer ainda mais. Acho que com isso respondo essa primeira pergunta, Fernanda. Muito obrigada, Cláudia, por nos contar o que vocês estão fazendo na Colômbia. Muito interessante. Eu compartilho com a Ana Maria essa visão da integralidade, mas isso que você falou agora é uma integralidade ainda mais inclusiva, porque tomam-se fatores de exclusão para que seja mais abrangente. Também queria perguntar, e agora eu quero passar a palavra para a Irma, que está exercendo sua função mais no eixo educativo da primeira infância. Então, Irma, talvez você tenha um posicionamento diferente do que a Cláudia está exercendo, e eu queria perguntar também qual é o enfoque que vocês têm em relação ao eixo educativo, em relação à política de primeira infância. Como trabalham a educação
para esses primeiros anos de vida e como acontece a articulação com as outras áreas. Muito obrigada, Fernanda e a equipe da Unesco pelo convite. Nós concordamos com os comentários de Ana Maria e Cláudia, com essa visão integral do que as crianças precisam, as crianças pequenas precisam. Nessa política integral que temos no México, a questão está centrada nas pessoas, não nas instituições. E isso é uma mudança radical em relação ao que se vinha fazendo. O que aconteceu no México é que todas as instituições estavam trabalhando de forma fragmentada. A saúde fazia suas coisas, bem-estar tratava do seu assunto, mas não tínhamos uma política que juntasse tudo que agora está escrito em um documento constitucional, em que o atendimento à primeira infância torna-se um assunto de Estado e se determina que a educação inicial seja um direito da infância. Saímos da questão só das mães para que a mãe atenda a criança, mas agora vemos que temos que colocar o interesse da criança por cima de todas as decisões políticas, não somente da política educacional, mas de qualquer política pública. Nesse sentido, são feitos muitos esforços para se ter um documento que se chama Estratégia Nacional de Atendimento à Primeira Infância, onde o setor em que eu trabalho tem um eixo que é a educação e cuidado, mas todos os setores todos os setores construem essa questão integral de atendimento, inclusive de saúde, de proteção, bem-estar, segurança, que dão corpo a uma série de atividades de cada instituição e metas específicas de atendimento, como a Cláudia estava dizendo, e acho que tivemos muito trabalho com o Instituto de Bem-Estar Colombiano, tivemos muitas reuniões ouvindo as opiniões deles, porque para nós é muito importante aprender com todas as experiências, e agora estamos criando um sistema nominal para poder saber, essa criança que nasceu no México, a primeira é o direito a ter o nome, a estar identificado. Essa questão nominal é importante, porque no país, às vezes, as crianças só chegam ao registro civil quando estão para entrar na escola. A educação inicial na escola, no México, é 0 a 3 anos e pré-escolar é de 3 a 6. Então, até os 3 anos, ela tem que ter esse registro. Tudo isso está descrito como um esforço de corresponsabilidade entre as 3 ordens do governo, pois vocês sabem que o México é um país muito grande, diversificado, com diferentes organizações, e temos uma estrutura federal, estadual e municipal. E o que se trata, o que se procura é que todos os organismos do governo apoiem essas estruturas e se comprometam a uma caixa de ferramentas, que é desenhar todas as estratégias que vão ser implementadas a partir do município até a federação e como vamos fazer colaborações, cooperações, assessorias técnicas, para que isso não somente possa levar maior atendimento ou maior cobertura às crianças do México. Nós temos ainda mais de 5 milhões de crianças de 0 a 6 anos que ainda não estão em nenhuma escola, nenhum serviço educacional, então a demanda é enorme. E consideramos, por exemplo, que a faixa etária de 0 a 3 anos é a que está mais desprotegida. Então, o que estamos tentando fazer é que haja uma conscientização na sociedade da importância desse atendimento dos 0 aos 3 anos e também oferecer mecanismos de capacitação, de formação para todos os atores sociais, porque muitas vezes os municípios não têm a informação crucial ou para ver o que podem fazer nesse âmbito municipal, nesse atendimento à primeira infância. Então, também é considerada essa formação de quadros técnicos para assessorar os planos municipais de desenvolvimento, em que a educação tem um lugar relevante.
No âmbito da nossa alçada, no setor educacional, estamos criando diversas modalidades de atendimento, porque embora os centros de atendimento infantil são os mais conhecidos, aqui inclusive ainda existem creches, existem diferentes tipos de serviços porque nós não damos conta com a demanda dessa demanda. Sim, existe muito trabalho informal, muitas mulheres que não necessariamente precisam deixar os filhos por 6 horas numa escola, mas que precisam de menos tempo ou de outras estratégias de acompanhamento para serem apoiadas na criação dos filhos, que é um pouco o que a Cláudia estava dizendo com as modalidades não escolarizadas. Então, estamos trabalhando em 2 linhas de ação. Uma são as visitas às casas, temos uma estratégia na qual profissionais de educação estão fazendo uma visita semanal às famílias, levando materiais da cultura, materiais para favorecer atividades de aprendizado e orientar práticas de criação. E neste trabalho, já estamos fazendo isso há 3 anos, fazendo esse segmento para ver o que é que acontece na vida das famílias e das crianças depois de que tem esse acompanhamento sistematizado. E depois, recentemente houve uma avaliação e o maior impacto foi a diminuição da violência em relação às crianças e o desenvolvimento da linguagem. São os 2 indicadores que estão nos apontando que estamos fazendo um trabalho de apoio. E outra é uma estratégia que começamos a desenvolver, apesar da Covid, que são os centros comunitários de atendimento à primeira infância. Estes centros comunitários são realizados nessa cooperação técnica desses 3 níveis do governo, onde os municípios dão o espaço, a segurança e nós investimos no mobiliário, equipamento e no agente educacional. O Estado traz a supervisão, porque aqui estamos divididos por 32 entidades federativas, então a soma de esforços desses 3 níveis de governo faz com que seja possível efetivizar esse trabalho que estão funcionando 6 horas, 7 horas por dia, e tem um componente importante que foi muito pedido nos diagnósticos, que é favorecer a nutrição infantil. Estamos instalados em colônias marginalizadas, porque quisemos levá-la à população rural, mas o México tem uma diminuição da população rural e um grande aumento nas colônias periféricas em torno das grandes cidades, que às vezes são populações migrantes e às vezes são populações flutuantes, que estão 6 meses e vão embora. Então, estamos colocando nossos esforços ali, porque é onde há um maior número de crianças e famílias que carecem dos recursos fundamentais para acompanhar o desenvolvimento. Então, esse projeto começou em um tempo difícil, uma época difícil, mas levar a nutrição infantil, onde a mãe vai com a criança, prepara os alimentos, pode dar ali no lugar, ou pode levar para sua casa esses alimentos, isso ajuda muito no aprendizado e também acompanhar essa criação tão solitária na vida contemporânea que nós temos, e com a pandemia ainda mais. Não sei se até aí paramos por aqui. Nós também estamos concentrados no interesse superior da criança, isso é que nos leva, é que nos direciona, que guia todas as políticas públicas. E toda a intervenção é baseada no cuidado sensível e carinhoso. Muito obrigada, Irma. Você acabou de dar um exemplo que no chat um dos participantes, Javier Rodrigues, acaba de comentar, que é que vai além do desenho das políticas públicas, como se dá essa integralidade na implementação, no território. E acho que você acabou de dar um exemplo muito claro sobre como pode ser feita essa interrelação, essa interação entre os diferentes setores do Estado para apoiar essa integralidade. Aí convidamos vocês a participar também no chat para deixar seus comentários que vamos ir levantando à medida que vamos dialogando com as convidadas.
O relógio está me dizendo que temos que passar ao segundo bloco, que já temos pautado para essa discussão. Esse bloco é um pouco mais associado ao objetivo do documento e tem a ver com as respostas de políticas públicas para garantir o bem-estar na primeira infância, que foram dadas em cada um dos países. E aí eu gostaria de perguntar à Cláudia quais foram as principais respostas de políticas públicas que surgiram no contexto da crise da Covid. Talvez não sejam políticas novas, podem ser políticas que foram implementadas e foram adaptadas. Queria saber um pouco sobre isso e também dizer que vocês podem destacar outras políticas que vocês tiveram que criar neste contexto de crise. Bom, obrigada, Fernanda. Quando a quarentena começou na Colômbia, estamos falando de março de 2020, nós estávamos atendendo 1,7 milhão de crianças. Não podíamos deixá-las sem atendimento. Então, as escolas, unidades de serviço, mais de 60 mil unidades de serviço foram fechadas, e no dia seguinte devíamos continuar com o serviço. O que fizemos foi redesenhar, e eu sei que é uma palavra que sempre se repete, mas o que fizemos foi tomar nossos programas e fazer alguns ajustes para continuar com o atendimento às crianças na parte nutricional, continuar com o desenvolvimento infantil e fortalecer esse papel dos pais, porque as crianças já iam passar muito mais tempo com seus pais, e promover as práticas de cuidado e criação, que também a Irma já mencionou. Então, o que fizemos? Desenvolvemos um programa que se chama Minhas Mãos Te Ensinam, composto por 3 grandes componentes. Um componente de segmento nutricional, segmento do crescimento da criança e de desenvolvimento em geral, que era feito através de chamadas telefônicas. Nossos agentes educacionais começaram a telefonar para as famílias para fazer esse acompanhamento, caso a caso, criança a criança, para saber como estava, como seus indicadores de nutrição e de desenvolvimento estavam. Então, aqui entrava a questão da saúde, da nutrição, um componente pedagógico através dos acompanhamentos telefônicos, também muito forte. Este seria o primeiro grande componente através do acompanhamento das chamadas telefônicas. Na parte pedagógica, nós fizemos um kit pedagógico para todas as crianças, com algumas coisas de artesanato, alguns livros adequados para a idade das nossas crianças, para desenvolver esse componente e continuar no desenvolvimento psicossocial das crianças. Também nesse kit, o que queríamos era fortalecer esses laços entre os pais e entre pais e crianças, repito, aproveitando esse vínculo que, por causa da pandemia, voltamos a ele, dos pais e crianças em casa. E também não podíamos descuidar da questão nutricional. Então, nas nossas modalidades, normalmente as crianças ou, ou vão à casa de pais ou mães comunitárias, ou nessas diferentes modalidades e recebem uma comida, uma porção já servida. Em alguns casos, dependendo do tempo que a criança fica, eles recebem café da manhã, almoço e uma merenda com todos os componentes nutricionais. Não podíamos perder isso que já tínhamos ganho em todos esses anos em termos de nutrição. Então, desenvolvemos umas cestas que eram entregues às famílias para atender as nossas crianças. Em 2020, as cifras, eu sempre me sinto muito orgulhosa de mencionar, foram entregues e até hoje, porque agora já vou dizer como estamos retornando agora à presencialidade, entregamos 95, desculpe, entregamos 24 milhões de cestas alimentares e fizemos 95 milhões de acompanhamentos telefônicos pedagógicos. E entregamos cerca de 5 milhões de kits pedagógicos a nossas crianças.
Também aqui já entro em uma segunda isso foi todo o período da pandemia e ainda estamos em algumas regiões, em alguns serviços, ou exercendo ainda estamos exercendo essa modalidade, porque estamos entrando em uma etapa de presencialidade novamente. O vírus ainda não foi embora, mas nós temos que viver e conviver com esse vírus e temos que nos adaptar. Para levar a cabo isso, no fim do ano passado, quando estávamos ainda na pandemia e seguimos na pandemia, foram feitos uns testes piloto em 11 unidades de serviço. Pilotos, espalhados em diferentes zonas do país, na costa atlântica, na Antioquia, no sul do país, para ver como as crianças se comportavam, como os agentes educacionais se comportavam em pandemia e tomar a partir disso muitos elementos que estamos replicando agora, quando já estamos tentando, abrir todas as unidades de serviço em uma presencialidade total. O que nós percebemos? Primeiros que os mais criteriosos são as crianças, são os mais criteriosos para usar as máscaras, são eles que lembram os pais de usar. Temos um boneco e a primeira coisa que as crianças dizem é: "O boneco não está com máscara". Então, tem uma apropriação natural e tão bonita por parte das crianças em todos os elementos de biossegurança. Queríamos ver como se comportavam também os agentes educacionais e também como se comportam os pais e mães das famílias, que têm seus temores, eu acho que é muito natural, pois nessas épocas de pandemia. E foi um trabalho também que foi feito junto com elementos que nos dava o Ministério de Saúde e Proteção Social, porque tínhamos que ver como a pandemia ia se comportando e como íamos administrando a abertura dessas 11 unidades de serviço. Tivemos 2 casos de covid de agentes educacionais, que nos ensinou também como lidar, como administrar a UDS se algum agente tivesse contagiado. Esses foram os 11 pilotos que foram feitos no final do ano passado e neste momento estamos desde maio, junho, já com uma diretriz da Presidência da República, na qual diz: "Vamos retomar as atividades normais dentro de uma das medidas de biossegurança que todos temos que ter, medidas de autocuidado, todos os setores têm que voltar a abrir". Nesse momento, temos 10.000 UDSs abertas, não com todas as crianças, algumas crianças continuam no ensino remoto e muitas estão na nossa infraestrutura. Não tem sido um processo fácil. É um processo de trabalho com as famílias, um processo de trabalho com os agentes educacionais. Em alguns casos, falamos de modalidades próprias, de sentar com os chefes comunitários, no caso das populações afro, e sentarmos com a comunidade e também nos sentarmos com os operadores. Nós temos nosso serviço é prestado através de operadores e frisar a importância da volta às crianças, desse contato com seus pares e com os agentes educacionais. Eu perdi o áudio dela. Ah, 10.000 UDSs abertas, em abrimos e então depois é apresentada alguma diretriz do governo estadual ou municipal, em alguns casos é preciso voltar a fechar. É um trabalho que estamos fazendo o tempo todo, junto com nossos escritórios regionais. Realmente, para mim, sempre digo, o programa Minhas Mãos Te Ensinam, acho que foi uma resposta muito bem feita para o atendimento das crianças, para que eles não ficassem sem atendimento e qualquer informação adicional eu posso oferecer com muito prazer. Muito obrigada, Cláudia.
pela sua descrição e por poder nos contar a experiência que vocês passaram aí na Colômbia. E agora quero passar a palavra à Irma e fazer a mesma pergunta. Quais foram as respostas que você pode mencionar que foram implementadas para atender à educação de primeira infância no contexto da pandemia? Eu diria que a primeira ação que fizemos foi identificar, através de um diagnóstico, quais eram as situações do pessoal, do nosso pessoal. Não sei se coincidimos, mas no caso do México, as pessoas que atendem nos centros de atendimento infantil, às vezes, o que descobrimos é que quase 30% delas estava acima dos 40 anos e alguns, inclusive 25%, tinha alguma doença, alguma comorbidade que podia aumentar o risco, diabetes, hipertensão, etc. Então, isso para nós foi um ponto, um foco de que tínhamos que pensar muito bem nas estratégias de volta, porque esse pessoal poderia estar em risco, quando ainda não tínhamos notícias de vacinas e nada disso. A segunda questão foi criar estratégias muito pontuais, acho que todos coincidimos em que a tecnologia nos ajudou a resolver uma parte da situação, então nos concentramos em fazer o programa Aprende em Casa, que tem funcionado até agora, funcionou até as férias, e que talvez no México precise continuar por esse modelo híbrido, porque ainda temos agora uma terceira onda que está nos colocando outros desafios. Desenhar esse programa Aprende em Casa foi toda uma experiência acadêmica, porque fizemos junto com os professores, ou seja, os roteiros foram feitos por educadoras, por pessoal dos centros educacionais que tem essa experiência teórica e prática, para fazer um roteiro tão ágil que interessasse a esse auditório, porque para nós é, foi um grande desafio, porque no primário poderia ser continuar com um programa educacional. Para os pais de família, não era nada atraente dar a educação inicial pela televisão, porque o que eles precisam é que justamente que cuidemos de seus filhos. Então, era um desafio como captar o interesse das famílias para poder continuar com esses programas. Então, encontramos boa resposta, sobretudo nos pais e mães que estavam nos serviços, procurando ideias de como atender a seus filhos e filhas, e também criamos o programa para o programa Visitas ao Lar, uma estratégia chamada Contato Sem Contágio, que organizavam umas brigadas para ir de vez em quando visitar as famílias e levar livros, um pacote de 3 ou 4 livrinhos, e foram em rodízio e materiais que eles tinham à mão para poder oferecer que os grupos e o interesse pela orientação não fosse perdido. No escritório central, nós fizemos fichas de atividades que eram enviadas todos os dias às famílias através de mensagens de WhatsApp e telefonemas que os professores faziam. Algo que nos aconteceu depois de 6 meses nesse confinamento é que as professoras diziam: bom, nós queremos estar com as crianças, queremos saber exatamente o que está acontecendo na vida familiar, e acho que isso é uma das coisas que, embora está sendo só avaliada por enquanto, essa invasão da intimidade familiar, essa coisa de fazer a mãe fazer as atividades, tem que ser muito bem avaliado, porque houve um ponto muito interessante que é permitir que nós entrássemos nas casas como secretaria e compartilhássemos as vivências das crianças. Eram as mães que diziam: olha, ele está interessado com isso, agora está empilhando coisas, agora está brincando de se esconder e quer que a gente faça um labirinto. Então, essas coisas que as crianças foram fazendo foram sendo registradas em cadernos de desenvolvimento e as professoras, com tudo isso, iam alimentando o seu planejamento. Acho que foi um exercício importante porque nos mostra isso que para nós nós chamamos de criação compartilhada.
finalmente, as crianças são das famílias e nós acompanhamos essa criação, mas quando temos o serviço aberto, não vemos tanto essa interação entre a família e o centro. E agora, isso abriu uma porta dessa interação que, sem dúvida, perdemos algumas crianças que, nos casos dos serviços, algumas mães e pais são trabalhadores do setor educacional, que são professores ou têm alguma outra função, então tinham que estar atendendo também seus grupos online, então era muito difícil a questão de que as mulheres, se as mulheres antes tinham 3 trabalhos, agora tem 5. Entre elas, regular as redes sociais e tudo que é cibernético, que antes não sabíamos tanto e agora tivemos que aprender. Por outro lado, a questão de verificar os imóveis. Fizemos uma verificação de imóveis no mês de maio, há 1 ano, porque já eram vários meses que estava o espaço sem uso. No caso dos serviços das secretarias, nós vamos voltar agora até 30 de agosto. Estamos exatamente nesse momento fazendo uma segunda verificação dos imóveis, porque vocês sabem que se o pessoal de manutenção não está ali, o imóvel vai se deteriorando, pode sofrer vandalismo. Então, todos estão sendo verificados para saber se temos as condições de segurança, e isso está sendo feito junto com o governo e proteção civil para garantir que os imóveis sejam seguros para o regresso. Também estamos trabalhando com um documento de orientações para a volta. No caso da educação inicial, nos importa muito mudar esse olhar, não sei se do filtro, não sei se é assim que se diz, a entrada das crianças, porque aqui acontece que os pais chegam, às vezes, 5 minutos antes da hora e tem as fraldas, a criança, as coisas do trabalho, e o transporte público, e às vezes é complicado. Então, como podemos organizar essa volta de forma escalonada que nos permita ter essa distância e ter essas medidas da pandemia, porque a pandemia não diminuiu. Então, estamos fazendo um documento que agora que os professores voltam na semana que vem, eles vão começar a ter oficinas para uma reorganização escolar, e o próprio espaço dos centros tem que ser repensado. Então, aí roubamos a ideia da Colômbia, das salas bolha, porque também conversamos bastante com o Uruguai para saber como funcionou, também com a Espanha, e tem uma boa experiência que, se controlamos esse espaço, controlamos quem são os atores que estão ali com as crianças, podemos ter menos risco de contágio. Mas temos que ser muito sensíveis com as famílias, porque para esse escalonamento de como vamos chegar, porque vão ter que esperar a entrada e a saída, já não pode ser no mesmo lugar. E então, dizemos que os pais, às vezes, parece que querem um drive-thru de crianças, e agora isso não pode ser, deixar a criança e sair correndo. Então, acho que tudo isso vai contribuir para que os direitos sejam garantidos. Finalmente, esse é o ponto que nós temos como objetivo. E o governo mexicano fez um grande esforço na vacinação. Estamos agora certos de que a população do setor educacional estava vacinada e que podemos, obviamente, continuar tomando cuidados, porque a vacina não implica que a gente não se contagie, mas dá algum tipo de proteção. E criamos nesse processo de acompanhamento do COVID um currículo para emergências. O que significa? O México, como vocês sabem, tem diferentes emergências. Quando se não é chuva, é garoa. Se não é um terremoto, é chuva. Sempre tem alguma situação. No ápice de tudo, agora é o COVID. Então, pensamos em protocolos para as escolas de educação básica, mas não para as crianças pequenas. Então, inclusive nas simulações de terremotos, inclusive, sempre a evacuação dos bebês e das crianças pequenas é uma situação
que tem que ser pensada, muito bem pensada. Então, com o apoio da Unicef e muito do escritório regional da Unicef, que nos ajudou muito, foi criado um currículo de emergência, que é uma ferramenta para os agentes educacionais para que possam avaliar qual é a situação agora na volta. Bom, ainda estamos em emergência, depois da emergência para se avaliar o que pode ser feito e o que intervenções pedagógicas podemos ter para que as crianças não sofram. Uma coisa que estamos cuidando muito é do espaço, da distância. Muitas crianças não estiveram, além de um espaço familiar muito específico, e pensar que agora vão ter um processo de adaptação não é realista. Então, estamos cuidando esse vínculo e essa segurança de acompanhamento de processo, de separação da família, porque vai ter crianças que nasceram em pandemia. Nós recebemos crianças desde 45 dias, então, se nunca viram essa dinâmica de separação, nunca tiveram necessidade, consideramos que isso é algo que tem que ser muito cuidado. Estamos muito concentrados nisso, a criar os protocolos de adaptação com muito apoio das famílias, para evitar o sofrimento, e nós dizemos que eles não se adaptam, eles se resignam. As crianças muitas vezes preferem estar com suas figuras de referência, mas se existe essa necessidade, é preciso cuidar que não haja um estresse tóxico. Não sei se até aqui já está bom. Sim, muito obrigada, Irma. Você traz um relato muito interessante do que vocês vêm fazendo. Eu pondero muito sobre isso que você disse, que a política de primeira infância, com foco colocado sobre a criança, sobre as necessidades das crianças. E um segundo ponto que acho interessante é que vocês tiveram que administrar e criar políticas sem informação, sem evidências, porque tiveram que reagir rapidamente para dar resposta a uma situação de crise, e como puderam utilizar informações que podiam sobre os atores do sistema educacional, os pais e mães, e de certa forma como houve essa forma de democratização no desenho de políticas, tanto no caso da Irma como no caso da Cláudia, com esses pilotos que foram feitos para buscar compilar as informações importantes para pensar as políticas com o olhar sobre a criança. Então, gostaria de fazer uma pergunta à Ana, já passando a terceira sessão, o terceiro momento deste evento, que vamos falar sobre as perspectivas de futuro das políticas públicas de primeira infância. Queria perguntar que outros elementos de inovação, Ana, você observou, você pôde sistematizar com as respostas que os governos da região deram e que você juntou, reuniu no seu documento. O que você pode destacar, já pensando com o olhar já mais no futuro? Articulação de políticas e o design de políticas de primeira infância, de médio e longo prazo. Obrigada, Fernanda. Em geral, o que vemos com essa curta investigação, essa pesquisa curta, como todos tentando acompanhar os acontecimentos, porque tudo ia mudando muito rápido, nós fizemos isso no ano passado, terminamos no final do ano. As respostas, é claro, foram, nesse sentido, sendo ajustadas, redesenhadas, decisões eram tomadas, muita teste e erro. Vimos que os países primeiro adotaram uma série de medidas para garantir a evitar a perda de empregos pelo confinamento, pelo isolamento. Não vimos nada especificamente dirigido à primeira infância nessa etapa inicial. Em questões de saúde, sim, buscar continuar com esses controles de forma remota, telefônica, mas percebemos
que muitos processos de vacinação, controle de crescimento e desenvolvimento foram afetados, foram parados, interrompidos em muitos países o cuidado e o atendimento inicial, muitas crianças da região foram afetadas pelo fechamento das escolas e dos centros de cuidado e de atendimento inicial, como a Irma e a Cláudia estavam comentando. Então, estamos agora, depois de um ano e meio, tentando fazer essa volta gradual, em alternância, de maneira progressiva. Eu acho que as respostas de políticas foram bem similares, bem semelhantes, com diferentes programas, com nomes diferentes, mas todas tentando manter o contato com as crianças e entre as crianças e as professoras, os agentes educacionais, e empoderando os cuidadores e a família. Também quero falar um pouco sobre esses desafios, porque também a família e o sistema de cuidado em torno da família passou a ter uma relevância única, e isso também traz muitos desafios e ficou muito sobrecarregado esse sistema de cuidado na família. Sei que na Colômbia, por exemplo, o WhatsApp foi uma ferramenta que ajudou muito na comunicação. E para explorar também as redes sociais, acho que o WhatsApp foi um aliado importante de comunicação. As instituições e os cuidadores, as crianças, acho que surgiram muitas perguntas, desafios. Sabemos que as crianças e tem uma parte do documento, quem quiser olhar, quem quiser ler, tem mais dessa situação das crianças antes da pandemia, que nos revela o que já sabíamos, que são grandes desigualdades e iniquidades na região, em diferentes indicadores, que têm a ver com esse bem-estar do que estávamos falando no começo. No documento, nós nos concentramos em 3 dimensões. Sabemos que são muito mais, mas nos concentramos no bem-estar material, na saúde e no cuidado e educação inicial. Esses essas 3 dimensões que são fundamentais nesse bem-estar, sem ignorar que o bem-estar subjetivo tem muito a ver com a saúde mental, psicológica. Esse nós não abordamos em muitos casos, é uma questão que não foi explorado, muito menos em crianças tão pequenas. Mas acho que todos sabemos claramente que todas as crianças, de qualquer origem étnica, seu território, de gênero, todas foram afetadas pela pandemia. E é claro, todo o seu entorno e todas as suas famílias. Então, para concluir, porque sei que já estamos sobre o tempo e há muitas questões para conversar ainda, em torno das crianças em primeira infância, mas para mim há 3 mensagens fundamentais ou 3 elementos para a ação que eu gostaria de deixar hoje neste diálogo, para que nós possamos refletir e tomar ações. Por isso são elementos para a ação. Um é como eu disse no início, o bem-estar é um processo complexo, dinâmico, multidimensional, mas o que percebemos é que é suscetível de monitoramento. Então, temos que continuar medindo, continuar fazendo medições quantitativas e qualitativas para poder tomar melhores decisões, e isso requer um sistema de informação de qualidade, de fácil acesso, com informação oportuna, mas de todas as crianças, não só as que estão nas instituições. Temos que saber o que está acontecendo com todas as crianças. Então, aí há muitos desafios, porque podemos ter identificadas as crianças que estão nas escolas ou nas instituições, mas não sabemos o que está acontecendo com o resto. Sabemos que, pelo menos na Colômbia, e acho que no México é igual, há um sistema de cuidado, de atendimento privado, que é importante e que é difícil de fazer esse monitoramento. Então,
Essa é a primeira mensagem. Temos que continuar medindo e, para isso, precisamos de sistemas de informação confiáveis, oportunos e de fácil acesso. Segundo, acho que é inegável a importância do espaço público aberto em tempos de pandemia e o que significa e os desafios que isso nos impôs. Pensar fora da caixa e pensar na volta às instituições educacionais e poder usar o espaço público vai ser fundamental. Por exemplo, na Colômbia, algumas medidas foram sendo levantadas conforme a pandemia avançava. Uma delas, por exemplo, as crianças agora podem ir ao parque 3 vezes por semana, meia hora. A primeira pergunta que me veio à cabeça é: a qual parque vamos? Muitas vezes não temos um parque, e muito menos adequados para a primeira infância. Então, pensar, planejar os espaços públicos, as cidades, como a Irma dizia, esse processo de urbanização crescente que vivemos nos países da região, acho que isso não é uma questão menor nem isolada. É uma questão muito importante que pensemos, pensar em espaços públicos de qualidade, suficientes e que todas as crianças possam ter acesso. E por último, voltando à questão do sistema de cuidado, acho que precisamos colocar em debate melhores medições e centrar os esforços num sistema de cuidado mais equilibrado. Por exemplo, uma ideia que tenho, e também pela minha própria experiência de mãe de 2 crianças em primeira infância, os pais, é claro, tivemos um papel protagonista, os centros de cuidados, jardins de infância, públicos e privados fizeram um grande esforço, mas, por exemplo, as empresas, os empregadores, não sei como será em outros casos, mas para mim falta um pouco, não sei quantos dos que estamos aqui, nossos empregadores entraram em contato conosco para fazer ajustes sobre nossos planos de trabalho, flexibilidade horária, por ter filhos menores de 5 anos. Então, eu acho que isso falta um sistema de cuidado mais equilibrado e que inclua também os empregadores de uma forma muito mais ativa. Obrigada, fecho aqui. Muito bem, muito obrigada, Ana, por trazer esses elementos para a ação. E queria passar a palavra para a Cláudia, para saber quais são os desafios que surgiram nesse contexto de pandemia, que tiveram que ser enfrentados, mas já pensando nas políticas mais de médio e longo prazo. Superando esse contexto de crise, essas questões que vocês observaram que vão servir para pensar em políticas mais de longo prazo. Eu retomo parte do que a Ana falou, o papel das famílias neste processo, neste período de pandemia, foi fundamental. E temos que fortalecer esse vínculo inicial das famílias com as crianças, levando em conta também os riscos que podem surgir pelo estresse que todos que todos nós vivemos. É uma questão que estamos começando a olhar. Estamos começando com um projeto de saúde mental, muito ainda muito na fase de desenho, para avaliar e analisar de uma forma mais concreta, eu perdi o áudio, a pandemia, a todos os agentes envolvidos nesse processo de educação para a primeira infância. No nível de agentes educacionais, de pais e, obviamente, das crianças. Acho que o desafio agora, neste momento, é o retorno à presencialidade, de forma gradual, como já dissemos. Ou mencionar também a importância
que teve aqui o plano de vacinação do governo dentro da fase 2, que foi uma das primeiras etapas do plano foi os agentes educacionais de primeira infância e também todos os que tinham contato com as crianças para poder agilizar essa questão. Na minha opinião, vai ser muito difícil retornar, vencer tantos mitos, tantos medos, voltar a retomar ou conscientizar a todo mundo da importância de que as crianças estejam em contato com seus pares e com seus agentes educacionais. Acho que esse é o desafio que nós temos. Eu digo de forma muito pessoal, eu acho que é mais difícil voltar aos nossos programas que já tínhamos estruturados, do que ir para a quarentena, quando fizemos isso em março do ano passado. Em várias regiões, eu estive em várias regiões do país, buscando conscientizar. E não tem sido fácil. As zonas do país, em algumas ilhas, perto das cidades de algumas cidades no Caribe, em Colômbia, que dizem: "Aqui não tem covid, aqui não tem pandemia". Essas medidas não existem essas medidas de segurança tão forte, em alguns casos são rejeitadas. E pensamos: "Se não temos, por que não permitimos que as crianças voltem à escola?". Então há uma série de contradições que não sei se já estamos com certos hábitos de estar no remoto e que vai ser muito difícil derrubar esses hábitos para voltar à presencialidade. É isso que estamos vivendo, acho que esse é o desafio atual pelo que estamos passando aqui no ICBF. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Bom, Irma, alguns desses desafios você já falou, a questão da revinculação, o que a Cláudia falou agora. Que outros desafios vocês estão atravessando nesse retorno à presencialidade? Sim, sem dúvida, coincidimos. E a questão da relação com as famílias é o ponto de partida. Não queremos perdê-las e achamos que temos que conservar esses canais abertos para saber as opiniões sobre o que estamos fazendo. Nos chegam de petições, pedidos concretos de uma atividade, porque uma criança passa por uma situação específica, ou até a dizer: olha, isso que vocês estavam passando na TV é bom, continuem passando. E ouvir essas vozes é algo que não devemos perder. São coisas que temos que conservar porque nos ajuda a ter uma bússola na política educacional. Por outro lado, a colaboração intersetorial, eu ouvi a Ana falando, e sim, a questão da saúde é uma questão que justamente porque as instituições de saúde estavam sobrecarregadas com a Covid e atendendo à emergência, por exemplo, a vacinação das crianças no primeiro ano de vida, foi algo que os pais tinham medo de levar as crianças ao centro de vacinação. Então, agora é preciso ver se eles têm estão com esse esquema completo, existe essa necessidade. E a outra questão tem a ver com as ações de formação que privilegiamos online. Isso nos permitiu justo o que estamos fazendo agora, intercambiar opiniões com outros países, com outros centros, entre os agentes educacionais que sabiam, por exemplo, alguém que estava lá no norte e sabia que o agente de Yucatán estava no semáforo vermelho, mas nunca teriam feito contato se não fosse pelo espaço virtual. E quando começaram a dialogarem, viram que também há problemas em comum e que há respostas diferentes que podem nutrir outras ideias ou outras formas de atender. Então, acho que isso tem que continuar. E também deveriam continuar questões como os protocolos sanitários reforçados. Em realidade, com as crianças pequenas, vocês sabem que o risco existe
Então acho que agora aprendemos muitas questões, não queremos colocar a higiene acima de tudo e que fique uma coisa um pouco psicótica, mas, essa questão de que as crianças agora são as que: "Mamãe, você não trouxe a máscara, mãe, você não lavou a mão". Essa é uma cultura totalmente diferente, onde já não é preciso "ensinar", entre aspas, porque a criança é que vai vendo como vamos mudando, inclusive até a forma de nos sentarmos ou se sentar juntos, que agora é cuidado com as distâncias, porque agora estamos sendo um modelo para essa nova forma de viver no mundo. E não deixar de fazer materiais que estejam disponíveis em qualquer dos formatos. Nós achávamos que seria muito difícil as mensagens, pelos smartphones, mas percebemos que a necessidade de estar em contato com outros, mesmo que seja por essa via, privilegiou o uso desses aparelhos e fazer deles ferramentas de aprendizados foi uma grande lição. Acho que algo que é super necessário é não deixar de cuidar da lactância, do amamentamento, o aleitamento materno, algo que vemos nas mães que estavam, impulsionando muito, motivando, incentivando muito o uso, o cuidado com conservação do leite, isso se foi um pouco descuidado na pandemia e é importante continuar insistindo que o aleitamento materno exclusivo é um fator que propicia saúde e bem-estar, o que nós estávamos dizendo no início, nos permite ter crianças mais saudáveis e também ter essa proximidade com as famílias através de ferramentas tecnológicas e de capacitação. Eu vi uma pergunta aqui sobre se foram feitos programas para as famílias. Estamos propiciando que as entidades em cada centro façam pelo menos um folheto informativo para manter informados os pais sobre os protocolos e os processos, porque sim, vai ser necessário manter essa informação de forma constante, porque há muito medo. As famílias têm seus medos e isso vai nos ajudar a poder ter uma cultura da proteção e do cuidado entre todos. Então, cada centro está empregando suas estratégias para se aproximar aos pais. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Irma. Gostaria de compilar algumas das perguntas que foram aparecendo no chat. Aqui temos uma pergunta do México, do Ignácio. Ele pergunta: como é implementada a educação de primeira infância nos povos originários? Bom, no México há um organismo de educação indígena e somos aqui vizinhos e o que estamos fazendo é um trabalho muito coordenado. Eles têm os programas, os planos de estudo criados pela CEP, mas eles têm seus próprios currículos que com atenção às características de cada povo, à sua língua, à sua cultura. Então, isso é o que se trabalha e assim isso agora na Secretaria de Educação Pública estamos elaborando um novo plano de programas e a educação indígena e todos os serviços de educação inicial estamos trabalhando juntos pela primeira vez em um só olhar, pensando na multi e pluriculturalidade que temos no país, para criar uma proposta única. Muito obrigada. Eu quero trazer outra pergunta do Equador, feita pela Magda, e eu quero fazer essa pergunta para a Cláudia. Como as políticas para processo de retorno à presencialidade estão sendo pensadas, especialmente no setor rural, pensando na permanência escolar de crianças na primeira infância? Você falou alguma coisa sobre isso, Cláudia, mas talvez você possa acrescentar um pouco. Bem, esse é um processo que, quando os testes piloto foram feitos, também fizemos pilotos, que no âmbito rural.
O que estamos desenvolvendo neste momento, perdi o áudio novamente. Com as famílias, com o trabalho com as comunidades, por exemplo, no caso de comunidades afro, temos reuniões com os conselhos comunitários, que são como a máxima autoridade nessas comunidades, também com os grupos indígenas, que têm sua organização. Estamos fazendo essas reuniões para poder socializar o processo de retorno à presencialidade. Eu repito, não tem sido um processo fácil, de 65.000 unidades de serviço, tanto no âmbito rural como urbano, temos nesse momento 10.000. Obviamente, na parte urbana está um pouco mais avançado. O processo de vacinação no âmbito rural está um pouco mais lento, por razões óbvias, pela dificuldade de levar a vacina, que precisa de refrigeração. Na Colômbia, existem zonas muito afastadas das regiões urbanas, então isso tem sido um pouco mais lento. Sem descuidar disso e sem fazer esses processos de conversar com as famílias, com os operadores, com as entidades territoriais. Espero ter respondido essa pergunta do nosso companheiro do Equador. Obrigada, Cláudia. Bom, já estamos chegando ao fechamento, encerramento desse evento e agradecemos muito por todas as opiniões, todas as contribuições. Foi um prazer conversar com vocês. Estamos já passando do tempo, pedimos desculpa a todos os participantes e quero agradecer a a Cláudia e a Ana Maria e a Irma por haver enriquecido a apresentação deste documento e também aos participantes da rede de especialistas por suas perguntas e todas as nossas equipes de comunicação por todo o apoio. Queria também destacar que participaram mais de 50 funcionários e funcionárias, então agradeço também. Foram mais ou menos 11 países os que estiveram presentes, com a presença de seus funcionários e funcionárias: Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Peru e Uruguai. E para fechar, gostaria de destacar e sintetizar algumas reflexões que vocês trouxeram a esta conversa. Destaco algo que a Irma comentou, mas também a Cláudia também, que é a importância de que as políticas estejam centradas no interesse da criança, que toda a criação de crianças deve ser baseada numa proteção integral e um cuidado respeitoso e carinhoso. Os desafios enfrentados pela primeira infância que vocês trouxeram aqui são múltiplos, mas entendemos que é algo compartilhado, que todos estão tendo um olhar integral para responder a esses desafios. O a Covid trouxe questionamentos e colocações e desafios para se manter, para se sustentar essa proteção integral das crianças. E vemos que os países, tanto no documento da Ana Maria, como nas reflexões que vocês trouxeram, os países fizeram muito para responder a esses desafios. E um pouco também gostaria de destacar algo que a Irma comentou, que me parece que poderíamos pensar em novos mecanismos de participação cidadã para desenhar essas políticas a futuro. Que existam novos mecanismos para ouvir as vozes das crianças, das famílias e procurar pensar na democratização desse desenho de políticas no futuro. Acho que isso é um ponto de inovação que surgiu nesse contexto de pandemia e pode-se pensar para a construção de políticas de primeira infância no futuro.
Finalmente, quero passar a palavra a um colega da rede que tem alguns anúncios para fazer. Muchas gracias, Fer. Muito Buenas obrigada, tardes a todos y a Fer. todas. Mi Boa nombre es tarde, meu Bárbara nome é Lueni, Bárbara soy Luene, asistente de sou cooperación assistente de técnica en la red de cooperação técnica na especialistas. rede de Ha sido un placer especialistas. compartir Foi um este prazer DTR. compartilhar esse Como DTR saben, com vocês. esta Como sesión vocês quedará sabem, o grabada conteúdo para dessa disposición sessão fica gravado e à dentro del disposição pelas DTR y próximas dentro horas del na rede, DTR. dentro da Dentro atividade de do este espacio DTR. también Dentro encontrarán desse disponible el espaço canal também vão YouTube, encontrar el foro donde disponíveis podrán o continuar fórum, debatiendo onde sobre vão temas continuar debatendo relevantes sobre o para nuestro tema, sector y junto com descargar Sônia un certificado de Castillo, e participación baixar o que estará certificado de disponible para participação ustedes finalizando en los próximos minutos. que vai Podrán estar acceder disponível nos directamente próximos al link minutos. que Vocês podem encontrarán en el entrar, chat. através do Creemos link que que quedan está no muchas horas de chat. este ETR para E profundizar, achamos que ainda preguntas, falta muito comentarios para sin se responder aprofundar, muitas y perguntas e consideraciones comentários sem especializados responder, mas os en tempos el às tema que vezes se são um está pouco debatiendo, con lo curtos, cual temos les muito material para debater, invitamos então a participar convidamos activamente vocês a de la participar discusión da atividade do política dentro de la Fórum red Síncrono, que fica y aberta na nada, rede, y alentamos a está em compartir sus atividade, experiencias y cómo e pudieron que participar compartilhem de suas este debate iniciativas e en como sus vocês países. foram enfrentando a Asimismo, situação em seus países. alentamos la participación en la Também red a través incentivamos de a diferentes participação na temas rede através de relacionados con diferentes nuestro sector, temas, como secundária, como políticas el área de docentes, cooperación educação técnica e profesional TIC, y planeación de educação e crisis. formação técnica Y e comentar profissional e también planejamento de que en el mes crise, de julio e dizer que em inauguramos julho la nós comunidad inauguramos a comunidade de especialista especialistas em dados para o planejamento educacional, em articulação com a Aureal, que é a Unesco Compartimos invitamos a Santiago, sumarse y e participar. convidamos vocês a Recuerden que de participar. forma Lembre-se que para permanente estarem a través del informados DTR sobre tudo isso, acceden vocês podem baixar o a la red de aplicativo especialistas da rede de y recibir especialistas notificaciones tanto en e su receber computadora como en su notificações dispositivo. tanto no telefone como no Finalmente, computador. Finalmente, queremos antes de agradecer sair da a sala, gostaríamos todos de y todas pedir a que todos e adelante la todas que cámara olhem para a câmera, para una sorrindo, foto grupal y para tirar retratar uma este foto encuentro. grupal e retratar esse Estaría encontro. bien. Se vocês estiverem de acordo. Uno. Muy bien, ahí me avisan que ya está. Gracias nuevamente Muito a obrigada, já está todos pronto. y nos reencontramos muy pronto. Nos encontramos novamente em breve. Muito obrigada. Hasta luego, mil gracias. Até logo, muito obrigada. Saludos. Muito obrigada, até logo.